Não, mas tem delay de 15 segundos. No dia, amanhã, quando houver o resultado, a declaração do resultado... Está com um delay de 15 segundos. A gente vai saber 15 minutos antes dos nossos espectadores que vão acompanhar aqui. Esse amontoado aqui. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela cancha que vocês estão dando pro... Puta vida, tem um eco aqui. Você abaixando o volume aí? Eu acho que... Abaixa o nosso volume aqui? Acho que sobe o volume. Está valendo isso aí? Está valendo, tudo vale, né? Aqui a primeira coisa na canja que você vai pagar o jantar, no mínimo. Concorda? Não tem canja. Eu não tinha pensado nisso, mas Você gosta de aparecer? Mas é uma... Eu acho que pagar o jantar é o mínimo. Que Beijo pra mãe. Nem tinha me ocorrido. A tua mãe e não vou ensinar minha mãe a ver o antagonista. Não, mas além da minha mãe, da mãe do Delcídio Amaral, a tua mãe deveria ver também o antagonista. Seguinte, esse daqui é o nosso um papo preliminar. Hoje vai ser rápido, porque não é que haja tanta notícia. A gente já falou bastante sobre essa eleição hoje no site. Amanhã a gente vai ficar aqui até a decretação da Presidente da República. Enquanto para o Canadá. A gente vai acompanhar o Caio. A gente com a webcam, essa magnífica webcam, a produção do antagonista vai acompanhar lá até o quem é que vai sofrer mais de vocês três se o Trump ganhar? Quem é que vai realmente se sentir? Não passa pela cabeça essa possibilidade do Trump ganhar. É muito aterrorizante. Eu acho que isso não pode acontecer. Eu não sei como isso aconteceu até agora. Fico tentando entender. Não, por que o americano, o eleitor do Trump está infeliz? O eleitor do Trump tem um salário médio de $75 mil. Se você ganha 75 mil e mora nessas cidades menores, mora em cidades que estão aí decadentes, é um tremendo salário. Mas esse é um cara que ele vê a situação econômica, social dele piorar adiante. Agora você me deu o gancho, porque eu sou gênio com delay. O Diogo, todo mundo ficou impressionado com o Diogo ontem no Manhattan Connection, achou que ele deu uma super resposta. Ele saiu em defesa dos eleitores do Trump. Não. Dos deploráveis. E o bobão aqui, gênio do direito, não deu a primeira, segunda. Eu queria que você tratasse tão bem os eleitores brasileiros que votaram na Dilma e no Lula, como os que vão votar no Trump. E o segundo ponto, E o segundo ponto, você não pode eximir esses eleitores de responsabilidade, na minha expressão, de votar num proto-fascista. Eu não chamo ele de fascista. Ele tem componentes fascistas. Não, aqui a gente vai sair no pau. Porque eu disse claramente que eles estão dando a resposta errada a uma pergunta, a uma questão verdadeira, uma questão pertinente de Mas vida. Que questão? Você está maquiando tudo? Só para lembrar, esse é um várias sujeito questões. A resposta errada. Ele começou a campanha dele descendo a escada rolante do Trump Tower e anunciando ao mundo que os mexicanos são estupradores. Sim. Então, um cara começou a campanha assim, você teria que descartar, por isso que a resposta é para o Lucas. Nós estamos surpresos ainda com as explicações não são boas. São ótimas explicações. Não. A explicação, você responsabiliza, como qualquer situação de um demagogo que gostou dos bodes expiatórios, por exemplo. Não tem nada a ver com o Brasil, em primeiro lugar, e isso daí é você ficou muito encantado, ele ficou muito encantado durante o jantar com essa resposta atrasada dele, mas ainda bem que ele não deu no ar, porque eu teria rebatido que... Qual a resposta? Não tem. No caso do Brasil, eu falei que o grande problema era o curral eleitoral, era a compra de voto. Aqui é uma democracia plena, uma democracia em exercício. E você não está comprando o povo com falsas promessas? Você não está comprando com bodes expiatórios? Não, é diferente. Agora continua. Você não está comprando. Você não está comprando dinheiro de corrupção. Você não está comprando com uma maquiagem, uma fraude contábil, como fez a Dilma Rousseff. De qualquer maneira, isso é irrelevante. Mas a gente poderia continuar por fora. Vocês não deram ainda a explicação por que o deplorável, porque ele é o deplorável, o maior dos deploráveis. Por que ele tem esse apoio, que eu ainda acho que ele vai perder mais do que as pesquisas. Eu acho que ele vai perder de muito.
mas eu posso estar enganado. Hoje tem uma outra pesquisa interessante que fala que os eleitores enrustidos do Trump, eles pesquisaram os caras que estão enrustidos, vão continuar enrustidos, são 20%. Uns não têm coragem de falar que vão votar no Trump, e outros não têm mesmo motivação, nem de votar nele, nem de votar contra ele. Não, mas esse estão mais ou menos anestesiados pela campanha. Mas não são eleitores do Trump, são eleitores que estão realmente desencantados. Tem uma pesquisa hoje, uma simulação, se fosse o Romney contra a Hillary, o Romney ganhava por 10 pontos. Mas isso eu sempre disse isso. E o Obama ganharia do Trump por 12. Então, mas no país inteiro, democratas ou republicanos, todo mundo reconhece que, apesar de eles terem abacalhado o John McCain, terem abacalhado o Mitt Romney, ninguém esperava que uma palhaçada como essa fosse acontecer. Pegando o gancho, você falou que ele lançou a campanha descendo a escada rolante, falando que os mexicanos são estupradores. É de uma ironia ímpar você pensar que agora o voto hispânico é, de certa forma, o que vai... Na nossa metáfora, os mexicanos estão subindo a escada rolante. Eles estão subindo a escada rolante. Hoje havia uma teoria que os responsáveis pelo sucesso do Trump foram Obama e Hillary e outros democratas que demonizaram os candidatos republicanos nas duas últimas eleições. Então, a partir dessa demonização dos republicanos, você tem essa rejeição que o Trump não é um republicano. Não. Os meus 3 amigos são provincianos demais. Eles olham só para os Estados Unidos, mas é um fenômeno mundial. Global, é claro. Global. E eu vivo isso na Itália. Vocês achavam bonitinha a prefeita romana? E que eu disse que pelo menos é bonitinha, você reconhece que é bonitinha. Vocês achavam que era... Vocês erraram até nisso, ela nem bonitinha é. Mas é um desastre administrativo e é o fruto do mesmo impulso, só que pegando o lado mais Bernie Sanders da questão, só que os pontos eram exatamente iguais, demagogia, antissistema, anti-imprensa. Agora, como é que você pode dizer que a imprensa cumpriu o papel dela nos últimos anos? Primeiro, rapidinho, você falou, dando uma de Professor Blinder rapidinho. A diferença com a Itália, com a Europa, com a França, com outros países que surgiram esses fenômenos ao longo dos últimos tempos, é que são sistemas em que os partidos estão muito mais pulverizados do que aqui. Aqui tem um sistema bipartidário. Então você pode não gostar do Trump, mas você vai ser leal ao seu partido, não ao Trump. Então se fosse a Hillary contra um poste republicano e vice-versa, o republicano contra um pós-democrata, ele ia ter um patamar mínimo, 30%, 40%. O poste ganharia da Hillary. Eu não entendi por que você acha que o papel da imprensa é o mesmo em todos os lugares. Eu não entendi o raciocínio ainda. Também não peguei. A rebelião de uma parte do eleitorado em relação a todas as instituições com as quais nós crescemos, e a imprensa se inclui nisso, essa desconfiança gera uma rejeição ao mundo tradicional que se reflete nessa votação. O discurso do Beppe Grillo na Itália é idêntico ao do Trump em relação à grande imprensa. Vocês estão sendo manipulados, a imprensa mente, a imprensa nos ataca. Se o Trump estivesse ganhando, a imprensa seria sensacional. Não, ele só ganhou tanto voto porque ele atacou a imprensa. Não é ele ganhou tanto voto também porque ele teve propaganda grátis. Exatamente. 2 bilhões de dólares. Agradecer a imprensa. A imprensa fez o Trump. E hoje em dia o Jeff Zucker, presidente da CNN, fala que em parte eles são responsáveis porque era um espetáculo circense, ninguém sabia o que o Trump ia falar. Então a audiência nunca, nos últimos 10 anos, a imprensa não teve a audiência que tem agora, com o Trump. Então eles usaram, não é verdade. Abriram essa plataforma. Ele é muito bom, ele aprendeu a usar as novas redes sociais muito bem. Sim. Em vez de gastar dinheiro, ele tem
tem não sei quantos milhões de seguidores no Twitter, no Facebook, então ele aprendeu a usar, ele é um pouco guerrilheiro. O Grilo é a mesma coisa, o Grilo começou com o blog dele, é a mesma coisa, as nossas referências não se aguentam mais em pé. Tem muita análise aqui, vamos tentar dar uma informação útil sobre o dia. Seria ótimo. O que é esse dia de hoje? Que foi um dia que o Obama teve um papel extraordinário. O Obama está saindo com tudo em campo pela primeira vez, e ele e Michelle, a Hillary e o Bill vão aparecer juntos no comício. E o efeito Obama, quer saber o que é o efeito Obama? Ele leva a gente para Você acha que ele está tirando? O efeito Obama, gente em casa? Dois fatores. Em qualquer eleição americana, você pega os modelos, assim, a taxa de aprovação de um presidente e a taxa de crescimento da economia são fatores importantes no processo eleitoral. E são decentes. Tanto a taxa de crescimento como a do Obama é decente. O Obama já falamos disso. Ele tem hoje a mesma taxa de aprovação que o Reagan tinha em 88, no final do segundo mandato. Então, são fatores importantes. Na verdade, uma boa pergunta que os americanos podiam fazer, a Hillary, a pergunta clássica que foi feita pelo próprio Reagan: você está melhor do que há 4 anos? Então, o americano hoje, se você se comparar a 4 anos, você está melhor. Claro. Você tá melhor. Não, mas quando o Obama ele deu uma recessão, quase uma depressão, então fala, não, mas ainda continua ruim. Claro que é difícil. E como na Europa, as economias maduras não vão conseguir crescer naquelas taxas que elas cresciam antigamente. Mas uma economia crescedora, o que a gente viu hoje, o que mudou que pode ter algum impacto nessa eleição amanhã? Quer falar? Fala primeiro. Não, o Obama, ele serve um propósito muito específico, além de tudo, além do magnetismo. Todo mundo ficou muito assustado hoje quando viu que os latinos tinham votado muito mais, um aumento de 100%, né, dos votos. E explicar que é voto antecipado. Voto antecipado. E os negros muito menos. Então, essa batalha do Obama, é claro que quando o Obama estava, enfim, nas 2 primeiras campanhas, os negros saíram e votaram por ele. É claro que diminuiu, mas ele é muito bom para os negros. Votaram menos. Na Carolina do Norte, onde mais? E tem uma explicação em Michigan, na Flórida. Entendeu? Então ele está querendo falar com essa comunidade, que é uma comunidade importante para Hillary, e também com os jovens, porque o Obama também é bom com os jovens, como o Bernie Sanders também é bom com os jovens. Então são comunidades que podem fazer uma diferença atroz na campanha da Hillary também. Mas o contrário, essa campanha você teve novas coalizões demográficas, são diferentes os grupos que apoiam, mas também tem um novo perfil ideológico nos partidos, porque a Hillary está perdendo uma parte do eleitorado branco que o Obama tinha, Bill Clinton tinha. Isso explica o medo dela em alguns, não vou entrar em detalhes, alguns estados, que chama cinturão da ferrugem, do velho das indústrias americanas, que realmente estão migrando para o eleitorado que você falou. Né? E ela vai sofrer muito se tiver uma maioria de um voto no Senado, porque ela vai ficar na mão de Bernie Sanders, Warren, ela vai ficar na mão da esquerda, ela vai ser pressionada dos dois lados. Ela vai ser pressionada dos dois lados. Ela vai ser obrigada a ceder para o partido dela. Se ela ficar em minoria, paradoxalmente, ela vai procurar o centro do Partido Republicano. Mas cadê o centro? Mas cadê o centro do Partido Republicano? O centro do Partido Republicano sempre vai existir. Mas esse é um partido é o partido anti-Trump. O Trump seria minoritário de qualquer maneira, mesmo vencendo, porque ele não tem o Partido Republicano inteiro. A Hillary, se ganhar por um senador, ela vai ficar na mão do pior do partido dela, que ela rejeita, ela recusa, não quer governar com essa gente, mas será obrigada a ceder ao apetite. Mas ela vai negociar. E ela negocia melhor do que o Obama. Ela vai ser obrigada a ceder, Lucas. Mas o Lucas queria falar um pouco de informação do dia para o pessoal. O dia foi um dia em que a Hillary, o problema que eu tenho mesmo com a Hillary, ela não me incomoda. Eu tenho dificuldade, eu quero gostar dela, porque eu acho que ela foi boa senadora, que ela foi excelente secretária de Estado. Eu acho que essa demonização dela é um trabalho bem feito de destruição dos republicanos, porque esses e-mails, a mulher foi investigada de todo jeito, não pinta um e-mail incriminador. Em Benghazi não tem um
crime que... E as CPIs eram de maioria republicana. Então, mas ainda assim ela não me incomoda. Então eu sinto que... Lucas, ela não comove nem o marido dela, como sabemos. Você tirou a piada. Você viu? Não gosto a piada que eu estou pensando. Pô, ele vai Você pensou. Mas olha, o discurso dela hoje, como ela tem nesses últimos dias, ela parou de atacar o Trump, fez um discurso, fez um dia uma campanha em 5 estados. 5 estados. Eles estão otimistas, um discurso otimista, o negócio vai ser bom, vai melhorar. Ela fez agora o Trump faz um negócio. Ele voltou, porque o fator que mudou o FBI. O FBI. Então ele voltou àquela cascata que está tudo corrupto, está tudo fraudulento. Agora o que mudou? Então vamos dar. Eu peguei agora antes da gente vir para cá as pesquisas. Então informação. Primeira informação útil. Então, no voto nacional, as várias pesquisas que saíram hoje, em geral, ela está na frente de 3 a 6 pontos. Tem algumas pesquisas um pouco que diferenciam. Uma que é feita pelo Los Angeles Times, que está sempre dando o Trump 4, 5 pontos, mas é uma exceção. Na frente? Na frente. Em geral, ela está 3, 4 pontos. Não é uma pesquisa, é um tracking. Não, você tem tracking e pesquisa nacional. E já se sente desde ontem, mesmo, por exemplo, os gurus, os nerds aí que fazem simulação eleitoral, o Nate Silver, eles subiram a possibilidade dela ser eleita, sabe? Você não precisa de um guru para saber. Não, ela deu uma subida. 64, mas eu gosto muito do cara, o Larry Sabato, que faz o Bola de Cristal, ele é o professor da Virgínia, então ele está dizendo hoje, ele está um pouco mais otimista do que nós dois de hoje. Ele está dando que vai ser, no colégio eleitoral, que precisa ter 270, a Hillary teria 325. O nosso palpite é 318. O meu 317 é 319. Você está certo. E importante, ele considera que o Senado vai estar 50 a 50. Os democratas vão ganhar 4 cadeiras, mas 50 a 50, como o presidente do Senado é o vice-presidente, ele seria o voto de Minerva com a Hillary. E daqui a 2 anos voltam a ser isso agora do Cristal do Mainar. Não, a previsão é essa daí. E daqui a 2 anos. Tem 2 cadeiras, tem 2. Depende como é que está o país. O país e onde são as disputas. Em que estados que você. Porque nessa um terço só das cadeiras. Eu sei, e é preciso dizer que mais cadeiras em mãos de republicanos estão em disputa este ano e por isso eles podem perder mais cadeiras do que os democratas. E Diogo, você estava falando que é um fenômeno global, você estava falando da Itália, eu agora com o programa, eu viajei o mundo inteiro e a Alemanha eu acho que é um microcosmo muito claro do que está acontecendo. Quem está com mais medo do Trump? Olha, acho que os americanos. Tá brincando? Não, olha... Ele está falando que vai acabar de... Não, mas ele é motivo de chacota em boa parte do mundo. Mas na Alemanha eu vejo muito esse fenômeno, porque os Estados Unidos, só para dar um exemplo, a crise migratória acolheu papo de 10 mil refugiados. A Inglaterra prometeu 20 mil refugiados em 5 anos. A Alemanha, 1 milhão e 200 mil refugiados. Então, eu conversei com refugiados sírios, gente que trabalhou para o Doctors Without Borders, gente que perdeu a perna, que tem ódio, ojeriza do Trump. E conversei também com gente que é o fenômeno que eles chamam de Nipster em Berlim, que é exatamente essa narrativa racista, xenófoba, extremista, misturada com uma postura hipster, o que é ainda mais perigoso, porque são pessoas, ninguém está com skinhead, ninguém está com tatuagem de swastika. Nipster com hipster, é neonazista com hipster. E isso é um problema, né? E isso é um problema seríssimo, exatamente, na Europa. E tem a ver com o Brexit, tem a ver com esses movimentos. Então, eu não sei se o Trump é uma coisa tão... Você fala, por que o Trump chegou onde chegou aqui nos Estados Unidos? Eu acho que há vários motivos, eu acho que... No Canadá não teria um voto. Não, mas eu quero falar uma coisa importante, quem está com medo é o Canadá. Morre de medo do Canadá. Imaginou... Vai ter que acolher o cara. Não, já falamos isso, eles vão ter que construir um muro para não ter tanto refugiado americano. O Canadá está precisando de gente, o Canadá está com o país vazio. Coisa séria, eu vi no rádio, ouvi na NPR, rádio, você sabe que agora tem um dating service, site de relacionamento? Sim. Americano querendo paquerar canadense. Tá vendo? Para poder... É verdade. Então, chama... Bom, deu, né? Eu tenho que pagar o jantar para eles agora. Você tem reserva para que hora? 8h15.
Nós vamos comer na... Mas a gente chega cedo. Nós vamos na Trump Tower comer? Vai comer Trump. Vai comer uma Ivanka Salad. Aliás, a gente estava conversando, só uma coisa, antes de começar, você estava falando que acha que o Trump acredita que vai ganhar, que a maioria do país... Eu acho que os deploráveis podem acreditar, podem acreditar que ele vai ganhar. Você está falando deplorável. Exatamente, no bom sentido. Mas ele tem uma matéria enorme no New York Times que fala que ele está com... Eu posso falar palavrão? Estressado. Não. Está com o fiofó na mão. Entendeu? Sei que a própria filha dele, a Ivanka, não quer mais o nome dela envolvido nos comerciais, porque ela vê que isso não vai dar certo, que o brand dela, que a marca dela está caindo. Ele vira para a própria diretora da campanha, Kellyanne Conway, e fala: não sei se vai dar certo, não vai, não sei o quê. Então, e os planos dele agora, eu acho que não são mais nem, posso estar enganado, não são mais nem a presidência da República, não são mais nem a presidência americana, mas sim o Trump TV. Como é que ele vai acolher essa comunidade que segue ele? É uma seita. A minha sensação, e o que eu diria, é que o Trump já ganhou. Sim. E ele saiu com... Ele saiu, ganhar. Ele saiu com um cacife, um trunfo na mão. Se ganhasse, Se ele ganhasse, ele estaria perdido. Não, mas o Trump, ele é um cara que... Ele é um adolescente, ele é um cara competitivo. Mas lógico que agora... Uma eleição para ele é arrasador. Ele não tem esse papo, não. Ser presidente é o de menos. Ele quer ganhar presidente. O que a gente não sabe é se ele já sabe que já perdeu. Não, já aceitou. Não. Você acha que não? É culpa de vocês, jornalistas, os mexicanos. Essa matéria fala que ele assumia que tinha perdido até a volta dos e-mails da FBI. Então, último chute. Último chute antes da eleição. Voto popular, colégio eleitoral é muito complicado para brasileiro entender. Qual vai ser o resultado, então, Diogo? Eu acho que os trumpistas vão comparecer. Não, mas me dá uma percentagem. Eu não posso mudar, eu já falei 14 Você tem direito. Aqui eu não posso. Não, eu falei 14 e fico com 14. Então, você mudou? Lucas? O seu está de 4 a 7? 4 a 7. Eu estou de 7 a 10. Tá. Mas eu estou muito medroso. Aqui eu vou falar assim. Esse vai 4 a 7 é coisa de medroso, de bobão. Então, você falou de 7 a 10? É coisa de medroso. Não, porque eu estava sacaneando o Caio. Depois negócio de 4 a 10. Eu tinha falado antes que era. Tá bom, 5. Give me 5. 5. Tá bom, 7. O Ricardo não está com a gente. Bom, o Ricardo ele daria de menos 3 a mais 3. A mais 8. A margem seria maior, mais ampla, para não errar. Eu vou ter que pagar o jantar. É evidente que você vai. Onde é que a gente vai jantar? Se você vai pagar, na Deli. Vamos comer taco em homenagem ao Trump? Pô, eu adoro comida mexicana. Então, eu cresci comendo na Califórnia comida mexicana. Vocês votam, não, né? Já votei, claro. Tá vendo aquela vocês votam? É claro, em frente aí. Você só tem que atravessar a rua? Atravessa a rua e volta. Você votou na Hillary? Amanhã. Vota secreto. Amanhã eu vou votar lá. 6 da manhã em Nova York. Já votou? Você votou antecipadamente? Sim. Na Flórida? Aqui. Não, vai Eu não sabia se eu ia estar aqui ou se eu ia viajar. E no Jersey não tem voto antecipado? É claro que tem. Você chega e fala, vou estar viajando, você quer que eu vá. Você mostra o seu. E no Jersey? Não. Eu moro não nesse acredito. Fraude. Aí é a prova da fraude. Você pode votar na Flórida também, você não tem endereço na Flórida? Não mais. E no Jersey nós vai votar na Hillary, nós vamos no meu distrito eleitoral, nós vamos conseguir virar um deputado que é bacana, e nós vamos acabar com aquele... Vai ganhar? O pior gordinho que existe, vai ganhar. Ele chama Gottheimer. Ele vai ganhar, Josh, e nosso governador, Isso me dá mais gosto que a derrota. E o teu ex-prefeito, Giuliani, cavando a própria cova, Chris Christie, Newt Gingrich. Isso me dá gosto. O Partido Republicano vai estar todos na TV Trump. Quantos sem dúvida. Até o Glenn Beck tá votando. Quantos adultérios juntos eles têm? Nossa. Eles todos juntos? Não tantos quanto o Bill Clinton, eles diriam. O Partido Republicano vai ter que se reinventar. Não há dúvida sobre isso. Vamos comer taco. Chega de
Taco. Muito obrigado quem ficou aqui assistindo o nosso papo. Amanhã a gente vai acompanhar ao vivo, tá? Amanhã fogos no Rio Hudson. Não, a gente vai ficar aqui, não tem fogo, a gente vai ficar... Ela cancelou? Cancelou. Ah, é? Cancelou. Segurança. Eu não sei a razão, mas eu vi agora. Então não tem fogo de artifício, melhor. Então só agora aqui na casa do Lula. A Angélica ia fazer os fogos. Você vai naquele site. Naqueles sites malucos lá, aquele que a gente comentou no programa, aquele Infowars, aquele Jones, né? Sim. É a prova, ela já sabe que vai perder a eleição, não quer gastar grana no fogo de artifício, porque não, já sabe, já antecipou a derrota. Entendi. Ela vai Então, sem foguetes a gente se despede. Sem foguetes a gente se despede. Amanhã a gente está aqui acompanhando, senhor Trump. Com 15 segundos de delay a gente vai decretar o presidente da República. Talvez a gente consiga até com 15 segundos de vantagem, né? Acho que vai ser muito rápida a apuração e a decisão, porque depois de 2, 3, 4 estados aqui nessa costa leste... Glória, não me disse. Ano 2000 era esse papo também, né? Pois é. Podemos ficar aqui até dezembro. E como é que eu desligo aqui agora?